subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 13. Chegamos ao final de uma excelente lição, uma das melhores dos últimos tempos, né? Aliás, nossa CPAD vem com uma gama de lição muito interessante, né? Nós tivemos a lição sobre a Trindade, um compêndio de informações, onde tivemos que correr atrás, buscar comprar algumas obras, adquirir algumas obras. Eu falo no meu caso aqui do canal Rascunho DBD, e foi um aprendizado muito significativo, obviamente, não é? Tínhamos algumas nuances, sim, eu tinha algumas informações, mas só veio a crescer, só veio agregar, né, de informações. Grato aí ao pastor Douglas Batista, que trouxe aí um compêndio muito interessante. Só não sou filioque, não sou simpatizante do filioque, não há possibilidade nenhuma do filioque, tá? Mas fora disso, deu tudo certo, material muito interessante. E o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que veio com um compêndio de informações, um bojo de informações muito bem contextualizada, onde possibilitou aos professores esmero, né, para que buscasse assuntos, destaques e etc. Muito interessante. Estamos finalizando agora, né, e vai deixar uma saudade interessante, né? Mas como é palavra de Deus, a todo tempo devemos meditar e recorrer. Na lição 1 nós estudamos sobre Abraão e seu chamado e sua jornada de fé. Na lição 2 nós estudamos a fé de Abraão, as promessas de Deus. Na terceira lição nós estudamos a impaciência da espera no cumprimento da promessa. Na quarta lição nós estudamos a confirmação de uma promessa, né? E nós estudamos também a lição 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra, e aí parou sobre Abraão, foi até aí esse ciclo, e nós começamos de Isaac, o nascimento de Isaac, lição de número 6, lição 7, a prova de fé, a entrega de Isaac. Na lição 8 nós tivemos Isaac, herdeiro da promessa, aí já migra para Jacó. Diga-se de passagem que o pastor só trabalhou os 3 patriarcas, né? Que Abraão, Isaac e Jacó, certo? Enfim, na lição de número 9 estudamos Jacó e Esaú. Na lição de número 10 nós estudamos a experiência transformadora. Na lição de número 11 nós estudamos Jacó de enganador a homem de honra. Na lição de número 8 nós estudamos a reconciliação de Jacó com Esaú. E na lição de número 13 nós vamos estudar agora o legado da fé de Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem. Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos aprendendo a lição de número 13, fazendo um resumo aqui dessa questão. Eu já saio fazendo uma pergunta. Qual a diferença entre legado e herança? Né? Qual a diferença entre legado e herança? Tudo o que Abraão passou repetiu-se com Isaac e com Jacó? E essas e outras questões responderemos agora aqui no canal Rascunho da IBD. Portanto, não perca, não saia daí. Temos aqui algumas curiosidades arqueológicas e cultural dessa questão, né, onde pretendo passar aqui para os irmãos, tá certo? Muito bem, nós temos uma questão muito interessante para tratar sobre essa temática, não é? Logo no texto áureo, nós temos aí uma importante informação. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar onde havia de receber a herança, né? Sem saber para onde ia. Então nós temos aí 4 destaques interessantes, né? Nós podemos citar aqui alguns destaques desta questão. Por exemplo, nós temos, eu até deixei aqui no meu bloquinho de nota, eu estou igual o Alexandre Garcia, né, o jornalista.
primeiro, nós temos que trabalhar que houve contato, né? Deus trabalhou com contato, né? Pela fé, Abraão sendo chamado, contato, certo? Depois, ele, na firmeza desse contato, ele teve fé, certo? Da fé gerou ação, da ação gerou a resposta é ele indo, ele saindo, ele foi cumprir com o que tinha ouvido de Deus, certo? Então, observe toda essa questão que é de fundamental importância para entendermos esta temática muito interessante, muito interessante. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre esse prisma, que com certeza nos trará um vislumbre muito interessante sobre essa questão, ok? Isto posto, nós já vamos para a nossa aula propriamente dito, né? Nós temos aqui bastante informações, não sei, vou me esforçar para tentar passar tudo, né? Mas muitas informações, certo? Curiosidades que realmente nos leva a compreendermos e entendermos totalmente o, o que Deus quer trabalhar conosco, ok? Então, dentro dessa questão, vamos lá, já que estamos pronto, como já diz a Aline, do Israel com a Aline, certo? Trabalhando bem essa questão, nós temos aí alguns parâmetros para trabalhar. Veja bem, dentro desse quesito da lição de número 13, e sobre estas curiosidades, né, de Abraão, nós temos a questão da reconciliação. Está pautado a leitura bíblica dessa reconciliação no capítulo 13, no capítulo 32, versículo de 1 a 33, do capítulo 32 e o capítulo 33, certo? Mas também, nessa lição especificamente, o comentarista usou o texto de Hebreus, né, trazendo aí sobre essas questões dos heróis da fé, certo? Dos heróis da fé. Então vamos trabalhar em cima dessa proposta que ele trouxe, né? E assim sucessivamente. Vamos ver o que vamos tirar desta curiosidade, destas informações muito contundentes, certo? Isto posto, já vamos começar, né? A nossa lição, como sempre sabemos, que ela foi dividida dividida em tópico, né? E essa questão dos tópicos, ela nos deixa bastante à vontade, né? Para ir dissecando o assunto, para ir aprendendo o assunto, para ir trabalhando essa questão do patriarcado, né? E dessa revelação coesa e contundente da questão de Abraão, certo? Isaac e Jacó. Né? E vamos ver o que o texto nos diz, certo? Veremos agora aqui o que o texto nos diz. Vamos lá. O tópico 1 fala sobre a introdução, né? Nós temos aqui a introdução, e o tópico 1 vai trabalhar a questão de Abraão, né? Abraão, dentro da sua especificidade, ele trouxe aí e tem sim uma informação muito contundente sobre essa questão, certo? E nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre essa questão já, ok? Vamos aprender um pouco sobre essa questão, tá certo? Eu trabalhei aqui sobre o legado dos patriarcas, e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso agora, ok? Nós temos visto, né, que o comentarista bebeu bastante aqui do comentário de Becker, né? Quando vamos trabalhar aqui esse contexto, nós vamos sim
achar adjetivos coerente, coeso, né? E diz o texto assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Deus estava estabelecendo ao patriarca situações com muita clareza e muita objetividade, certo? Quando vamos ver dentro dessa questão, nós vamos encontrar uma coesão dos textos, né, que está em larga escala aqui na nossa revista, na nossa lição, ok? Então vejamos, né? Os dicionaristas, no caso Rawls, por exemplo, Rawls, ele define o termo como legado como o que é transmitido de geração às gerações que se seguem, né? O dicionarista Aurélio define o termo com aquilo que é alguém que transmite, né, a outra pessoa, né, a sua posteridade, etc. Nós vamos observar que Buarque de Holanda diz assim que podemos dizer que então que o legado é tudo que é aquilo que a pessoa deixa para gerações futuras, certo? Herança fala de propriedade, não fala de coisas futuras, fala de heranças, né? São propriedades, são coisas físicas. Legado é o que se deixa para gerações de obras feitas, trabalhos, testemunhos, exemplos e etc, né? Então, vejamos que através da vida de Abraão e de Isaac e Jacó, nós temos valores aí sobre influência e etc e tal. Então, o legado de Abraão, por exemplo, é um dos personagens mais marcantes da história. Ele foi chamado por Deus para ser o pai dos judeus, né, do povo de onde viria o Messias, capítulo 12, versículo de número 1 a 3. Sua vida de fé, obediência, intimidade com Deus, né, fez com que ele alcançasse não só o título de pai dos judeus, mas pai da fé, como também se tornasse o único personagem da Bíblia denominado amigo de Deus, certo? Então, o legado que ele nos deixou vai realmente nos apontar para um legado de fé, né? Um dos maiores exemplos de obediência encontrado nas Escrituras. Por isso é chamado de Pai na Fé, capítulo 4, versículo 11 e 12 de Romanos, né? Outro sim, nós temos aí também o legado da fé deixada por Abraão não foi só para a sua descendência, mas foi universal, foi para a igreja do Senhor Jesus, né? Em Hebreus capítulo 11, que é o texto bíblico em classe que o comentarista deixou, ele diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para o lugar onde havia de obedecer, de receber a herança, não é? E saiu sem saber nada onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra de alheio, a terra alheio, morando em cabanas, né, com Isaac e Jacó, herdeiro com ele também na promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual os artífices construíram Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber da luz fora da idade, porquanto teve fiel, né? E o texto diz que aquele que lhe tinha prometido. Versículo 12. Pelo que também deu esse já amortecido, né? Nessa questão, nessa demanda, nós podemos observar que ele já tinha essa proposta endereçada por Deus, e Deus cumpriu com tudo que ele falou. Toda a sua palavra não caiu por terra em momento algum, não é? Então vejamos que essa questão do legado é um assunto muito interessante, onde vamos observar todo o conteúdo do texto. Como diz no versículo 12, como também pelo que esse já amortecido descenderam tanto com a multidão
com as estrelas do céu, como a areia do mar que está a areia que está no mar. E ofereceu também ali quando foi provado. Sim, aqueles que receberam a promessa ofereceu-se os ungüentos, sendo-lhe dito: Isaque será chamado a tua descendência, né? E considerou também Deus o poderoso para até os mortos ressuscitar. Daí também, em figura, ele recobrou, e pela fé Isaque abençoou José, Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, os filhos de José, e adorou, encostando-se à ponta do seu bordão, certo? Muito bem. Então, são fatores interessantes e, como eu disse, essa questão do próprio Isaac, do próprio Abraão, né, que é muito falada por nós, que é muito aludida por nós, que é muito citada, né, ela tem sim um compêndio de informação muito contundente, onde podemos aprender muito com isso, né? Onde podemos ter a coerência e a certeza de que o Abraão ele teve e esses homens tiveram trabalhos assim miraculosos, né? Miraculosos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Qual a diferença de herança e patriarcado ou legado? A herança é que deixamos para alguém. O legado é o que nós plantamos em alguém, certo? Hoje nós vamos estudar isso, aprender com os patriarcas, construir aquilo que o tempo não pode destruir, legado, certo? Abraão iniciou pela fé, Isaac sustentou pela obediência e Jacó consolidou pela identidade. Vou repetir. Abraão iniciou pela fé, Isaac sustentou pela obediência e Jacó consolidou pela identidade. Então o legado chegou até nós e a única coisa que precisamos fazer é possuí-lo e passá-lo adiante. Bendito seja Deus. Com essa frase, vamos dar início aqui a algumas curiosidades. Por exemplo, quantos anos juntos esses homens tinham? Né? Esses homens, essa época desses homens, quantos anos abrangeu? Certo? Abrangeu 307 anos. Né? O período total que envolve a vida desses três patriarcas foi 307 anos. Do nascimento de Abraão até a morte de Jacó, abrange esse total. E dentro da cronologia bem detalhada, de acordo com o livro de Gênesis, vamos ver como funciona. Abraão viveu 175 anos, capítulo 25, versículo 7. Ele tinha 100 quando Isaac nasceu. Isaac viveu 108 anos, né? Capítulo 35, versículo 28. Ele tinha 60 anos quando Jacó nasceu. Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu, né? E Jacó viveu 147 anos, certo? No capítulo 7 de Gênesis, capítulo 47, versículo 28. Né? Então, nessa linha de tempo que vamos traçar, unificada, de 0 a 100, apenas Abraão está vivo nesse cenário. Dos 100 a 160, Abraão e Isaac vivem juntos, eles coexistem por 75 anos, certo? Dos anos 160 a 175, Abraão, Isaac e Jacó vivem juntos ao mesmo tempo por 15 anos. Quantos anos? 15 anos. Viveu Abraão, Isaac e Jacó na contemporaneidade. Dos anos 175 a 280, Isaac e Jacó viveu juntos, coexistindo por 120 anos, certo? Dos anos 280 a 307, apenas Jacó está vivo, terminando a vida no Egito. Com essa lição, nós vamos encerrar o trimestre, né? Vamos
trabalhamos o estudo sobre o patriarca, Abraão, Isaac e Jacó, tem seus nomes na galeria dos heróis da fé, conforme Hebreus capítulo 11. Então eles deixaram legados inestimáveis, legado inestimável ao povo judeu e para a igreja de Jesus, né? E toda a humanidade em todo o tempo. Então, tanto os judeus quanto o cristianismo tem exemplo de fé e obediência dos patriarcas e Deus como padrão para desenvolver a sua fé, uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Então eles deixaram esse padrão. Nós vamos mostrar nessa lição, o objetivo nosso é mostrar o legado de fé de Abraão, o legado de Isaac e a escolha do legado de Jacó, certo? Jacó, o legado de Abraão foi fé e obediência, o legado de Isaac foi alegria, herança da bênção, fé na direção de Deus. E o legado de Isaac foi virtude, arrependimento e busca da bênção, certo? No hebraico, essa palavra ela aparece kapar, né? Reconciliação, que é a palavra-chave, né? É kapar, né? E no grego é katalage, certo? Isso que no Antigo Testamento tem alguns termos técnicos, reconciliar, que é expiação, capa, significa cobrir ou cancelar uma dívida. Um versículo-chave para isso, onde aparece essa palavra, Jacó tenta apaziguar, reconciliar com Esaú, né, antes do encontro, no capítulo 32, no seu verso 20. Né, ele reconciliá-lo e cobriria sua ira com um presente. Então ele enviou um presente. No termo grego, nós vamos encontrar a palavra grega reconciliação para katalage. Katalage significa trocar ou mudar completamente de hostilidade para amizade. O versículo mais embasado dentro dessa frase está no capítulo 5 de Romanos, versículo 11, né? Porque agora recebemos a reconciliação. É assim que diz a frase. A palavra legado, vamos usar um termo legado para sintetizar a aula, né? E é claro que está aqui evidente, fazendo tanto com evidência na aula, Abraão e Isaac, ele carrega o peso da responsabilidade da promessa e da continuidade, né? O termo legado vem do latim, que é legatum, né? Um particípio passado do verbo legare, que tem uma raiz dupla, muito interessante do modo romano. No sentido jurídico, por exemplo, nós temos legatum, que é o significado, algo que deixou por disposição em testamento. Era uma transferência voluntária de bem específico determinado a alguém. No sentido diplomático, legatum significa deixa eu ver aqui, significa, no sentido diplomático, significava embaixador, representante. Na antiga Roma, por exemplo, legatum era uma ideia, um oficial encarregado de cumprir e proteger uma missão delegada pela autoridade superior. Então, a conexão da lição para decorar, para aprender, aplicando todos os conceitos da etimologia da palavra, da fé dos patriarcas. O legado não é algo que inventaram, é um depósito sagrado entregue por Deus, ok? E no Testamento, por exemplo, que é Brit, Davar e Homer, por exemplo, eles derivam-se de proteger, pressionar ou como embaixador da terra. Dentro do contexto cultural, nós vamos encontrar na sociedade moderna, na história da civilização, sempre existiu uma distinção crucial entre herança e legado. Herança são bens, certo? Que se deixa para alguém, algo como dinheiro, terra, imóveis e etc. Herança é finita, pode ser gasta, perdida ou destruída pelo tempo. Legado é algo intangível que continua nas atitudes, nos ensinamentos, na influência de uma pessoa em outra. São valores imateriais como caráter, princípio, fé e cultura. Aí está a diferença entre legado e herança, tá? Então, legado é geracional, molda a identidade de quem recebe e permanece vivo na memória e
nas atitudes, né, da prosperidade. Já a conexão da lição, nós temos aí Abraão não deixou apenas poço, né, herança para Isaac. Ele implantou nele a cultura de ouvir a voz de Deus, o Altíssimo. Isso é legado. Então, na cultura ele deixou, na herança ele deixou poço, mas no legado ele deixou a questão que ele implantou nele, a questão de ouvir a voz de Deus, certo? Na Bíblia, o legado está baseado em aliança, Berit, no caso, né? Que é focar na continuidade da promessa e da finalidade, né, de pactual entre gerações. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é associada à possessão, herança espiritual, né, que é Nachalá, que indicava uma porção da herança ou permanente dada por Deus e não pode ser vendida e nem abandonada, certo? Observação interessante: o maior legado do patriarca foi a progressão da fé na promessa messiânica, ok? Então, no livro do Gênesis, o termo que aparece ali, na boca de Raquel, esposa de Jacó, quando ela decide deixar a casa de seu pai e seguir o chamado de Deus junto com Jacó. Ela disse Nachalá, certo? Então respondeu Raquel a Eleia e disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Vatá, Raquel, Elea, Votomachá, Roti, Lamu, Halek, Nahalá, Beret, Avinu. Né? Isso era a frase que ela disse. Então respondeu Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós herança na casa do nosso pai? Enfim, aquelas que aqui nesse texto elas estão dizendo que a herança delas, da família idólatra de Labão, acabou com o verdadeiro legado de Nachalá. Então, ela agora estava na aliança com Deus, o Deus de Jacó, o Jacó. Então, nós observamos que o versículo mais famoso que aponta para isso, em toda a Bíblia, é para essa questão de herança, né, ou legado, no caso, legado, diretamente o nome dos patriarcas está um legado espiritual eterno no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo número 14, que diz assim: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse, né? Enfim, então nós vemos o termo aí, que é carrego de duplo sentido, o Rachalá. Ele apresenta tanto herança física quanto legado espiritual, certo? No contexto teológico, Deus promete terra a Abraão, com limites, percorre a terra, e a Isaac também, com limites, permanece nesta terra. No caso de Abraão, para percorrer. No caso de Isaac, permanece nessa terra. Mas Jacó disse: estende-te-ás aos ocidente e ao oriente e norte e ao sul, ou seja, expande. Então, cada um ele delegou uma especificidade, certo? Por isso, Isaías aponta aí, é conhecido na teologia como uma herança sem limite. Jacó teve herança sem limite, certo? Deus não nos dá um pedaço de terra finita, né, pelo finita. Ele nos dá um legado de uma herança espiritual que rompe barreiras, né? Então, nós vamos ver, Abraão iniciou seu legado ao sair de Ur dos Caldeus, recebendo a promessa pelo princípio de uma fé pura. Isaac, ele sustentou o legado ao reabrir os poços do seu pai, submeter-se ao altar, demonstrando obediência e continuidade. Jacó, ele consolidou o legado, né, ao transmitir fortemente sua bênção, né, e profética e sua identidade às 12 tribos. Então, dinheiro, terra geram herdeiro que disputa o passado. Fé e princípio geram co-herdeiros que constroem o futuro, né? Não existe, não deixe apenas uma herança. Viva de modo que se torne um legado, né? Muito bem. Então,
Então, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo, não é? E assim sucessivamente. Então, aqui vamos observar o contato, sendo chamado, resposta, obedeceu, indo, firme na fé, havia de receber sem saber para onde ia, então ele teve ação, ele saiu e foi, ok? Então, observe o que eu falei no início sobre esses 4 pontos interessantes do texto áureo, né? Pistei, colonei, Abraham, pistei, colonenos, Abraham, hipercorsen, excelem, estou, ron, hechelen, labanier, colei, acai, hechelen, mi epistemon, po archetai, certo? Ou seja, ele trabalha toda essa questão. Então, pistei aqui é fé. Fé vem de pistes, que significa fidelidade total e dependência de Deus. Vai além de mera crença intelectual. Kolomeinos é chamado divino, indica processo de fé e exigência a uma resposta imediata. No grego, o termo aqui indica ação contínua. Então, Abraão, ele não recebeu apenas um convite inicial, mas viveu sob constante orientação e convocação de Deus para fora de sua antiga realidade, né? Já a frase que eu falei, hiperconsem, quer dizer obedeceu. Hiperconsem, obedeceu, composto do hipor, que é baixo, e com ouvir, então, significa dizer que ouviu baixo, debaixo da autoridade, ok? Ou seja, ouvir ativamente, obedecer imediatamente, demonstrando que Abraão obedeceu, submeteu a vontade totalmente soberana de Deus no momento em que escutou a voz. Então, a obediência é uma materialização da prática e da fé teórica, ok? Já SLTI, que eu estou falando, ide, quer dizer indo, né? Ou seja, a fé exige movimento, rompimento, abandono de zona de conforto. Essa expressão, ela é a ação física de sair, deixando para trás, né? A segurança familiar, a geografia da Mesopotâmia, por exemplo, para caminhar em direção a desconhecido. Relechem labanier, ou seja, a via de receber, é a recompensa de fé baseada na certeza futura e não da posse imediata. Então, essa expressão ela mostra que a herança ela já era real e firmada no decreto divino, embora ainda não visível aos olhos humanos, né? Cleromanaim quer dizer herança, certo? Composto aí de cleros, que é lote ou posse, monos, que é lei, então refere-se à posse legal de uma herança ou propriedade por direito. No caso de Abraão, por direito divino. Menem, epistamones, ou seja, saiu sem saber com precisão científica ou conhecimento profundo dos fatos. O conhecimento científico ou ciência é saber estruturado, em posição à mera oposição. Os gregos chamavam de doxa, né? Então, no versículo de Hebreus, por exemplo, o uso da palavra é mini epistamoneus, ou seja, o autor está dizendo que Abraão saiu sem nenhum conhecimento científico, lógico ou factual, né? Ele não tinha dados concretos, apenas a promessa. Bendito seja Deus, né? O contexto cultural do chamado absoluto, dentro do texto áureo, diz assim: deixa Ur dos Caldeus, ou Mesopotâmia, sem destino fixo. Abraão abre mão voluntariamente de sua segurança jurídica, social e econômica da época, e ele causa uma ruptura aí, com segurança no Oriente Médio, a identidade e proteção, sobrevivência de um homem que dependia estritamente da família e da sua terra natal, né? E é uma vida em clã, no caso, né? O estatuto de peregrino, Abraão, ele estabeleceu isso. Abraão aceitou a condição cultural de ser um ger. Ger aqui é estrangeiro, residente, um estrangeiro residente peregrino, o status de jurídico de ger, né? Era um mero turista e nenhum cidadão nativo. Então, ger era alguém que deixou a sua terra natal permanentemente e se estabeleceu em outro território.
onde não tem direito de propriedade ou proteção familiar natural. Dependia totalmente das leis e da hospitalidade na terra nova para sobreviver, certo? Então a fé em ação, o versículo estabelece aí, a verdadeira fé não é passiva, ela se avalia, se valia e se manifesta por meio de ação e obediência, ok? Então uma lição que vai deixar bastante aprendizado. Isso é muito bom. Então, a promessa sobre a visão, dentro da teologia de Hebreus, do escritor de Hebreus, ele foca primeiro na primazia da palavra sobre a evidência visíveis, ao ver, ou seja, versus crer. Então, a teologia estabelecida aqui, dentro desse contexto, Abraão é o modelo de crente que caminha nesse mundo como peregrino, rumo à pátria celestial, e superior, guiado unicamente nas promessas divinas, certo? Ele tem um lugar na galeria dos heróis da fé. Pela fé habitou Abraão na terra da promessa, como a terra alheia, e morava em cabana, como Isaac e Jacó herderam com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Então, Hebreus capítulo 11, versículo número 9 e 10, trabalha essa questão, certo? E assim sucessivamente. Então, vejamos o fator interessante desse fator cultural para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, ok? Trabalhando bem essa questão, estabelecendo aqui alguns parâmetros dentro dessa questão, vamos observar o quanto nós temos de aprendizado em cima desse contexto, certo? Vamos aqui dentro dessas questões. Eu tinha trabalhado uma questão de curiosidade sobre esses 400 homens que Abraão, que José, que Esaú estabeleceu, trouxe, né? Eles não voltaram ao mensageiro Jacó, dizendo: fomos o meu irmão Esaú, também vem encontrar comigo 400 homens com ele. Gênesis capítulo 32, versículo 6. Dentro dessa análise histórica, nós podemos observar quando os escravos de Jacó informaram que Esaú vinha ao seu encontro, acompanhado por 400 homens, a reação de Jacó foi imediata: medo e profunda preocupação. Capítulo de número 32, versículo 7 do livro do Gênesis. No contexto do OAP, ou seja, OAP é Antigo Oriente Próximo, um grupo de 400 homens dificilmente seria visto como uma simples comitiva familiar, né? Normalmente esse número representava uma força militar organizada, uma milícia tribal, um grupo de guerreiros armados, uma escola de um líder poderoso. Então, por essa razão, Jacó interpretou a notícia como uma possível ameaça de vingança por parte do seu irmão Esaú, né? Entretanto, lembrando-se do conflito ocorrido 20 anos antes, quando havia recebido a bênção destinada que era para o seu irmão. Capítulo 27, versículo 41. Então, as evidências históricas dessa questão, os textos do Antigo Oriente Médio, ou OAM, mostra que os chefes tribais e governantes frequentemente viajavam acompanhados de centenas de homens armados para demonstrar poder, proteção, garantir território e impor respeito diante dos outros povos. Então, o número de 400 aparece em diversas fontes antigas associadas a grupos de guerreiros mercenários, né? O medo de Jacó revela que ainda carregava peso do passado, quando ele aponta para o medo. Então, antes de enfrentar Esaú, Jacó precisou enfrentar a si mesmo, né? E ter um encontro transformador com Deus lá no Val de Jaboque, né? Com a grande promessa da narrativa dos 400 homens, não vieram para atacar. Esaú correu ao encontro do irmão, abraçou, lançou-se no pescoço e beijou, né? Muitas vezes imaginamos o cenário de destruição e conflito, mas Deus já está preparando a reconciliação e a graça. Calma, vai com tranquilidade, Deus tem o melhor para nós, né? Os 400 homens fizeram Jacó
esperar uma batalha. Porém, Deus havia preparado um encontro marcado pelo perdão, certo? E quando vamos ver essa história de Abraão, Isaac e Jacó, demonstra que nem mesmo a família escolhida por Deus estava livre de conflitos, de crises, de dificuldades e problemas enfrentados por essa família, certo? Então, vejamos que fator interessante que trouxemos agora. Dentro dessa questão do legado, nós temos aí a compreensão de um entendimento sobre essa reconciliação do nascimento dos irmãos. Jacó era filho de Isaac. Nós temos aí a vida do primogênito. Esaú voltou cansado do campo, Jacó aproveitou, enfim, isso, aqueles conflitos que eles tiveram, não é, dentro dessa historicidade. Então, quando vamos observar os acontecimentos dele, também nos traz bastante informação sobre isso. E observando toda essa questão do legado de fé de Abraão, né, nós vamos observar que o legado da comunhão, Abraão deixou o legado de fé, de comunhão, de obediência, foi o legado que ele deixou. O legado de Isaac foi o filho da promessa. Isaac foi o filho da promessa, nascido quando Abraão e Sara já estavam avançada idade, demonstrou que nada é impossível para Deus. Isaac cultivava uma vida de mediação e comunhão com Deus. Aos 40 anos, casou-se com Rebeca e gerou Esaú e Jacó. Vejamos aí o legado desses dois homens, né? Então, o legado de oração, o legado de pacificação é o legado de Isaac, certo? E o legado de perseverança. Esse foi o legado de Isaac. Já o legado de Jacó, Jacó é um dos personagens mais importantes das Escrituras, né? Pois dele surgiram as tribos, né? As tribos de Israel, quando foram escolhidas por Deus. Sua trajetória foi marcada por lutas, falhas, amadurecimento espiritual e profunda experiência com Deus, né? Tanto por revelação quanto fisicamente, por que não dizer. Embora tenha começado a história agindo de forma impulsiva e enganadora, sua vida foi transformada por agir divino, tornando-se um exemplo de perseverança e dependência de Deus. Então, o legado que ele deixou foi o legado do propósito com Deus, o legado de perseverança espiritual e um legado de reconciliação, né? E podemos ver que dentro desse contexto, a vida dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó são homens dos quais o mundo não era digno. Esse é o título da nossa lição que tivemos esse trimestre, né? Então, observemos que bastante informações para que tenhamos, está no nosso bojo de contexto informativo. A herança de Abraão não se limitou a Israel. A Igreja de Cristo, ela está estendida também. Então, porque em ti serão benditas todas as nações, né? Então, fala do globo, da terra. Nós temos 3 pontos centrais com alcance. Por exemplo, o legado de Abraão é fundamental da fé. E dentro desse contexto nós temos informações muito contundentes com respeito a isso, né? Vamos observar aqui um pouquinho sobre isso, né? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas são informações importantes, espero que você aproveite bastante. Nós temos 3 pontos centrais sobre essa questão. A universalidade da promessa, a bênção dada a Abraão, no capítulo 12, ela nunca foi exclusiva para um único povo, mas para o projeto universal que visa alcançar todas as etnias e famílias da terra. Outro ponto interessante, que eu falei 3, né, é o elo messiânico. Abraão é o único da linhagem legal profética que culmina no nascimento ou em Cristo Jesus, conforme Mateus capítulo 1, versículo 1, mostrando que verdadeira semente bendita é o próprio Messias. Depois nós temos a paternidade espiritual, né? Essa está no capítulo 3, versículo 7, né, onde vamos observar que a fé em Cristo quebra barreiras, a genealogia de sangue, permitindo que qualquer pessoa, de qualquer nação, torne-se herdeiro legítimo da promessa de Abraão, né? Eles da genealogia de Jesus, nós vemos no texto assim, livro de Mateus, né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá, seu irmão.
Então, o texto grego transliterado aí é muito interessante porque ele traz um contexto muito interessante dentro dessa questão. Então, por isso entendemos assim. É uma palavra, a palavra toledote, né? Nós temos aí toledote e reishaisim. Toledote é puramente bíblica, né? Aponta para geração, descendência, prosperidade, né? E desdobramento da história, por exemplo. Alguém, né? Enfim, erudite ou Ryushai é um termo aí que está mais associado ao hebraico talmúdico, ao hebraico rabino e pós-bíblico, né? Refere-se especificamente a registro de linhagem legal, pedigree, como se diz, né? Status de pureza familiar ou registro. Então, dentro das genealogias oficiais, focado em provas legítimas de alguém, como alguém de linhagem de sacerdote. Então, enquanto Toledote olha para o que foi diante, que foi gerado adiante, que a história descobre que tem um pai, Hayun Chassin, ela olha para trás para validar status e linhagem legal de uma pessoa. Então a genealogia termina com Mateus, capítulo 1, versículo 16, Jacó gerou José, marido de Maria, de quem nasceu Jesus, né? E assim sucessivamente. Então a fé, o legado de Abraão é a fé funcional, né? A Bíblia fala da fé firme, fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então Abraão demonstra ter fé verdadeira, né? E quanto foi chamado por Deus, estava em terra junto à sua família, né? Num lugar onde predomina a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar. Ele obedeceu o chamado de modo incondicional, certo? A fé incondicional de Abraão é aquela que depende das circunstâncias visíveis e garantia que não depende, aliás. É a fé incondicional de Abraão. Não depende de garantias humanas, de lógica natural, não depende de nada disso, certo? Então, nenhuma confiança absoluta no caráter da fidelidade daquele que promete, agindo com base no que Deus disse e não o que os olhos veem, certo? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não vê. Então, no grego antigo, o termo aí é jurídico, comercial, que se refere a escrituras e propriedade, né? E assim sucessivamente. Então, podemos ver também o significado de hipostases. Hipostases que ensina que a fé é um pensamento positivo, é uma torcida, né? Ou uma própria garantia legal, né? De escritura de propriedade, certo? A prova de evidência, que é elentios, né? É a palavra também, vem do ambiente do tribunal, que significa prova incontestáveis, né? É um veredito, né? Que evidencia e se encerra junto a qualquer dúvida de julgamento, certo? É isso que diz o texto, é isso que temos dentro desse contexto, certo? Então, o legado de alegria, fé, é bênção e comunhão, é o legado de Isaac, dentro da fé na direção de Deus. O nome de Isaac significa riso, ele ri, certo? E assim, finalizamos aqui com 3 fatos interessantes sobre o nome de Isaac. Riso duplo, de incredulidade, o nome antecipa a ação dos pais, tanto Abraão como Sara, que riram de incredulidade ao ouvir que eles teriam um filho na velhice. Deus ordenou esse nome para que cada vez que se chamassem, lembrassem de sua dúvida, transformando em milagre. Risos de vitória da mãe, após o nascimento de Isaac, Sara, ela ressignificou o nome, dizendo: Deus me deu motivo de rir, né? Então ela ressignificou isso aí. Primeiro, o nome escolhido de Deus, por Deus, antes de nascer. A Bíblia hebraica, ela apresenta aí a Isaac como ele é a primeira pessoa a receber o nome diretamente de Deus antes de sua concepção, conforme Gênesis capítulo 17, versículo número 12, ao contrário de Abraão e Jacó, que tiveram seus nomes mudados ao longo da história. Então Isaac teve o mesmo nome de nascimento até a morte, não é?
Isaac, o herdeiro da bênção de Deus, o herdeiro da bênção e da comunhão, certo? E assim terminamos a nossa aula. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando com cada um. Espero poder ter contribuído para o desenvolvimento da aula dos irmãos. Na próxima aula nós estaremos estudando um outro assunto. Vamos estar estudando sobre missiologia, né? Na próxima aula estaremos estudando sobre missiologia e assim sucessivamente. Só lembrando que os legados de Jacó cheio de virtude, arrependimento e busca de bênção, né? Homens com virtudes e erros. Deus não escondeu erros de homens nenhum, ok? E conforme eu disse, na próxima aula estaremos estudando sobre essa temática aqui, certo? A Igreja dos Gentios, o chamado missionário e consolidação do Evangelho entre os povos. Vai tratar especificamente da Igreja de Antioquia, né? Nós temos aí o chamado para os gentios e a porta que se abre para os gentios. Nós vamos estudar essa temática, né? Um tema da missiologia bíblica. Um abraço a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.